E esse cara que era o escritor de manhwa muito fracassado. Porém, para a sorte do garoto, o mesmo conseguiu encontrar um lugar para viver. E ainda por cima acompanhado por uma linda mulher com uma quantia exuberante de grana. A mina era simplesmente bilionária. E se tu quiser ter a sorte desse prota aí, pô, já logo se inscreve, ativa o sininho, comenta e deixa o like. Ah, mano, e me segue no Insta, pô. Aí tá garantido. Agora bora pro vídeo. O importante acontecimento ocorria em um vasto edifício elevado, com uma multidão de convidados e inúmeros jornalistas aglomerados para a premiação do melhor empresário da Coreia. O mestre de cerimônias proclamou aos presentes que a figura central da noite era uma empresária de renome que em 2017 havia arrecadado pelo menos 100 milhões de pilas e contribuído significativamente para elevar o prestígio da Coreia globalmente. Um homem de porte grande e uma mulher trajando vestido vermelho se adiantaram, enquanto a apresentadora caracterizou essa empresária de renome como uma figura emergente e talentosa no setor financeiro. Era jovem e atraente e se chamava Lee Sung-hwa e liderava a empresa de Sung-hwa. Em sua última exibição empresarial, a imagem da dona quase dominou as capas de todas as publicações jornalísticas relevantes. A comunidade tomou conhecimento sobre essa empresária notável e suas proezas financeiras após o expediente, e ela se refrescava em seu apartamento. Ela possuía um porte jovial e atraente, cuidava-se e mantinha a forma mesmo após as jornadas exaustivas de sua carreira. Seu assistente pessoal se aproximou, louvando a liderança por mais um dia produtivo, enquanto a gerente exausta falava ao telefone com a secretária de Ming. Pelo nome, a assistente comunicou ao chefe que havia realizado uma sessão de recuperação de 20 minutos, permanecendo imóvel. A empresária reconheceu o fato e continuou ouvindo a secretária que falava efusivamente, demonstrando grande entusiasmo. A empresária comentou de forma distante que todo o lucro alcançado não passava de cifras, e a secretária ficou até estupefata com isso. Entre 10 milhões e 100 milhões de pilas são somente cifras efêmeras, esclareceu a empresária de forma didática, ressaltando que o mais essencial é a habilidade de se reerguer de adversidades. A assistente parecia concordar plenamente com a sua superior, começando a elogiar a empresária, com quem sempre teve uma relação bem próxima. A chefe, conhecida por sua capacidade de compreender os níveis mais elevados de raciocínio e perseverança, nunca foi desviada de um caminho correto. A vendedora lembrou-se de que ela havia planejado anteriormente alcançar o volume máximo de vendas e sabia que um total de 100 milhões de wons estava em jogo para tal feito. E a secretária indagou timidamente sobre os sacrifícios feitos pela chefe, que respondeu ter arriscado até os seus direitos. Repetindo as palavras recém-ouvidas de sua chefe, a secretária foi instruída a agendar uma reunião de diretoria para o dia seguinte às 8 horas da manhã. No tempo acordado, a reunião se realizou em um imponente arranha-céu, e os gestores ficaram atônitos com a decisão do presidente de renunciar durante um período crítico para a empresa. Os membros do conselho estavam reunidos em torno de uma extensa mesa e vários gerentes expressaram ao presidente que, para impulsionar as vendas, a liderança da companhia deveria ser coesa e carismática, e eles não compreendiam como ela poderia renunciar tal conjuntura. A empresária explicou claramente que o seu pedido era irrealizável, provocando espanto em um dos membros do conselho, enquanto a presidente afirmava que ela mesma superaria pessoalmente os desafios. Direto e de qualquer modo garantiu que procederia sim em prol da elegância. Por breves momentos, o silêncio se estabeleceu abruptamente ao redor da mesa, enquanto vários líderes consideravam a ação da senhora. Ela não buscava a compreensão do conselho de administração, então ergueu-se e solicitou permissão aos diretores para que atendessem ao seu pedido. O presidente solicitava apenas alguns meses de afastamento e nada além disso, mas após o pedido, os participantes, ainda animados, começaram a dispersar-se, obviamente incapazes de assimilar o que acabara de transcorrer. Alguns diretores não compreendiam por que a sua líder demonstrava tanta fragilidade. Um pedido de afastamento sem justificativa poderia danificar a imagem da empresa para todo sempre. Um dos diretores expressou que a própria senhora havia voluntariamente mostrado fraqueza e sugeriu que o conselho poderia aproveitar essa circunstância. A conjuntura presente poderia representar uma excelente chance para os conselheiros destituírem o supervisor que foi descrito como fantasma Hongxua, e ela estava agora em sua residência, descansando após a última reunião de diretores. Entre sentimentos de depressão e indiferença, observava o ambiente à sua volta. De um humor sombrio, sentou-se no chão, apoiando-se na parede. Novamente folheava diversos documentos, sem prestar grande atenção. Concentrar-se em algo se mostrava extremamente difícil. A mulher atravessava períodos desafiadores. Sofrendo com oscilações de humor, sentia-se isolada, embora jovem e linda. Não encontrava um motivo para continuar com sua existência. Em segundo plano, a televisão estava ligada, e ela ouviu os personagens de um filme discutindo sobre o adeus à vida. A mulher virou-se subitamente para a TV. As palavras que escutara na televisão surpreenderam a mulher, pois o aparelho transmitia exatamente o que ela ponderava. Ao levantar-se, concluiu que muitas pessoas morrem sem consciência, percebendo que tudo isso ocorre
ocorre quando se acredita no fim. Então, quando é possível reiniciar a vida falando consigo mesmo, a mulher concluiu que a verdadeira força não reside em nunca cair. A verdadeira força reside na capacidade de se reerguer inúmeras vezes, independente de circunstâncias. Os pensamentos sombrios fizeram a senhora chorar. Ao fundo, a televisão continuava a funcionar, e ela ouviu o apresentador mencionando que o autor original era Nankun. No trabalho, ela não conseguia deixar de pensar nas informações que ouvira na TV, e a senhora repetia para si mesma o nome do cara. Uma secretária se aproximou dela com uma prancheta contendo informações detalhadas sobre esse tal apresentador ou escritor de manhwa que ela ouviu falar. A secretária informou que Khonshu havia vencido um prêmio em uma competição de mangá aos 17 anos. Seu filme de estreia, Temporada de Pétalas Tremulantes em Flores de Cerejeira, se tornaria uma série de TV, mas o autor havia desaparecido sem deixar rastros. A secretária informava a chefe que os contos do cara eram publicados irregularmente e queria acrescentar algo mais, porém foi interrompida pela própria. A secretária obedeceu prontamente e teria falado demais, mas percebeu que a senhora já havia descoberto o que desejava saber. Então a secretária perguntou à senhora que tipo de dívida ela poderia ter com o autor. O prestígio social da mulher era elevado demais para permitir uma interação direta com aquele protagonista, e Minji comunicou ao seu superior que era plenamente viável solicitar meses de afastamento sem ausência explícita do conselho de diretores. Neste ponto, ela se prontificou a oferecer suporte financeiro não identificado ao prota, o que surpreendeu a presidente com essa sequência de eventos. A supervisora informou a Minji que não eram necessárias mais informações, então a senhora enfatizou também que devia sua posição a Khonshu e por isso ele era de grande importância para ela. A presidente expressou que foi profundamente tocada pelas palavras do autor do mangá, pois elas haviam ajudado a alcançar o seu atual cargo. Ela se levantou abruptamente, declarando que considerava Nankun-Shu um indivíduo honrado. A secretária prestava atenção intensa ao que a sua superior dizia. A senhora reconheceu que, devido à sua posição social, seria impróprio para o escritor estar próximo dela. Ela pensou que poderia auxiliá-lo de alguma forma utilizando seu carro, pensando em prover a Khonshu tudo o que ele necessitasse e transformá-lo em uma figura excepcional. Durante uma discussão desfavorável com seu editor, o protagonista foi lembrado de que ele já havia sido alertado várias e várias vezes, porém não seguia. O escritor refletiu silenciosamente, sem responder, aos comentários do editor, que insistia que eles estavam tentando resolver o mangá, voltado para um público um pouco mais maduro. O editor especificou que o mangá deveria ser bem caliente, mas o protagonista respondeu compreendendo que para engajar os leitores na narrativa deveriam ser incorporadas cenas mais abruptas. O editor agarrou a roupa do escritor, gritando que sua principal tarefa era apenas aprimorar os seus desenhos, e que o próximo passo seria ilustrar cenas mais explícitas. Ele deixou claro também que as cenas propostas pelo protagonista não eram de seu interesse. O editor sugeriu que Kun desenhasse cenas e, se realmente quisesse emocionar os leitores, deveria fazer isso. Mas o prota deixou o prédio caminhando sozinho pela rua, irritado novamente. Ele estava sob pressão para acertar um contrato de serialização de seu trabalho, caso contrário não conseguiria pagar nem sequer o seu aluguel. O proprietário do imóvel então liga para ele, perguntando se ele era o morador do apartamento. O senhorio lembrou ele de que estava com 2 meses de atraso no aluguel. Pedindo desculpas, o protagonista assegurou que pagaria no final do mês. O escritor cansado entrou em um restaurante de fast food sem muito tempo e sem dinheiro para gastar com alimentação. Ele pegou a sua refeição e observou por um longo momento. O escritor devorou avidamente a comida com os hashis e sentado sozinho, pensando que os bolinhos de arroz estavam caros, destacando que uma sopa quente seria uma escolha melhor, já que a água era gratuita. O jovem começou a se perder em devaneios, imaginando que após um negócio bem sucedido poderia se permitir comer o que quisesse e lamen à vontade. Enquanto comia, uma mulher jovem e atraente sentou-se ao seu lado. Era a Lady Sunghua, que sugeriu que ele pegasse um bolinho de arroz. Os executivos da empresa trocaram olhares em silêncio, sem querer perder tempo. O jovem terminou rapidamente seu almoço e deixou o bolinho de arroz de lado. Subitamente o escritor levantou-se dizendo que precisava ir embora, mas a senhora o segurou pelo ombro, perguntando-lhe o que ele estava esperando. Ela questionou por que ele não pegou o bolinho de arroz, mas o jovem ainda queria ir embora. Ele explicou que não podia aceitar um bolinho de arroz de uma desconhecida e se virou, saindo do lugar. Formalmente, ao ser chamado pelo seu nome completo, o escritor ficou surpreso por ela saber quem ele era. A mulher assegurou ao escritor que ele parecia uma pessoa comum e que não havia motivo para desconfiança, mas o homem olhou para ela espantado, ponderando sobre o que responder. Ela conversou com o escritor e mais tarde abordou com a promessa de transformar radicalmente sua vida. Durante a tarde, a presidente conversava com sua secretária enquanto estavam sentados em um parque. A secretária, de humor sombrio e silenciosa, estava ao lado de sua superiora. A moça compreendeu o que havia acontecido. Ela revelou que, infelizmente, a reunião não havia terminado bem, e a secretária até informou
informou a chefe que o homem havia se afastado dela quando a encontrou e que ela estava desinformada a respeito do assunto. Ela acreditava na palavra da presidente e a senhora sentou-se pensativa. Não compreendia porque o jovem não havia confiado nela, visto que ela havia falado sinceramente com ele. Seria evidente a qualquer um como seria estranho se um total desconhecido aparecesse diante de uma mulher, oferecesse comprar-lhe comida e depois mudasse sua vida. A pessoa certamente ficaria horrorizada. A secretária, com um tom irônico, comentou que se seu chefe lhe oferecesse ajuda, seja interna ou extremamente à empresa, em um negócio ela gostaria que as pessoas aceitassem com gratidão, mas Nan Kan-shu não era o empresário. Ele não confiou na senhora e fugiu. A jovem observou que no mundo as pessoas frequentemente desconfiam uma das outras, por isso são frequentemente traídas e enganadas ao longo da vida. A presidente de todas as pessoas deveria entender como o mundo funciona. O homem não confiou nela e ela não poderia ajudá-lo, por mais que realmente quisesse. Ali a secretária recordou um antigo provérbio asiático que diz que um homem deve conhecer a si mesmo e ao seu adversário. Nenhuma batalha seria possível para ela, e a secretária sugeriu que a sua chefe desejasse se aproximar do homem, primeiro precisaria estudar em detalhes o ambiente ao seu redor. Daí Sung-hwa decidiu seguir o conselho da secretária, conhecendo a si mesma e ao seu oponente. Então ela recordou as palavras de sua secretária sobre conhecer uma pessoa antes de ajudá-la, e a secretária aconselhou sua chefe a ler toda a obra de mangá do prota. A mulher caminhava pela biblioteca recordando seus anos de pesquisa empresarial, e após um dia inteiro de busca, a senhora estava descansando em seu hotel, cansada e reclinada sobre a mesa. A secretária entrou e viu uma pilha de mangás espalhadas ao redor da chefe, e a moça comentou que a senhora teria descoberto mais cedo ou mais tarde que Nan Kan-shu havia realizado seus últimos trabalhos para o público. A presidente se emocionou intensamente, mostrando grande interesse pelo mangá do prota, e a jovem questionou a chefe se a nova informação a fazia se sentir estranha. Ela especulou que se o protagonista não fosse mais o mesmo, poderia ter perdido a sua essência, como o escritor. Talvez fosse por isso que ele perdeu o direito a ser resgatado, mas a supervisora não respondeu. Sung-hwa ficou comovida, ela nem sabia o que dizer. Foi quando a presidente declarou que não se pode desacreditar de alguém apenas porque alterou o gênero de seu trabalho. Ou a forma que é feita, né? A secretária pensou em como auxiliar a sua chefe, sugerindo que, se realmente se sentisse dessa maneira, deveria estudar em profundidade toda a obra mangá, o que ajudaria a senhora a se aproximar do prota. Uma análise minuciosa de mangá ajudaria a senhora a entender que tipo de mulher ele preferia. Ela estudou detalhadamente toda a obra, o que auxiliou a compreender. As inclinações e gostos do jovem foram evidenciados quando ele notou que Nan Kan-shu teria muito interesse em mulheres que usavam óculos. A mulher adotava completamente esse estilo de escritório, vestindo um espartilho para afinar a cintura e realçar os detalhes, e também usava óculos, o que a fazia parecer uma empregada de escritório inteligente. Essa indumentária estava em perfeita harmonia com as predileções de Nan-shu. A secretária mencionou à chefe que tal aparência poderia aumentar significativamente a simpatia do escritor por ela, embora o resto dependesse exclusivamente da presidente. Nesse instante a campainha tocou e o homem não desejava ser interrompido em seu trabalho, e continuou a desenhar, mas a campainha soou persistentemente. A mulher permaneceu à porta, aguardando impacientemente que o homem abrisse. Irritado e impaciente, o escritor indagou quem era. Ao observar uma jovem bela que o chamava pelo nome completo, Kan-shu pediu um momento para conversar. O homem a encarou, pensando ter visto anteriormente em algum lugar. Sua mente estava repleta de suposições, e ao observá-la mais de perto, ele reconheceu a estranha como a mulher que vira anteriormente no restaurante com Kan-shu correndo em direção à porta. Ele tentava desesperadamente fechá-la o mais rápido possível, enquanto a jovem resistia, mantendo a porta aberta. O homem estava extremamente perturbado, sem saber o que ocorria. E após se acalmar, a mulher explicou que apenas desejava continuar uma linda conversa. Ela pediu ao prota que lhe abrisse a porta, mas o homem abriu a porta, perguntando irritado o que ela queria dele e se era para levá-lo a um culto ou envolvê-lo em um esquema de pirâmides. No final, o escritor afirmou que estava bem e que deixava as pessoas partirem, pois não tinha nada a discutir com ela, mas a mulher percebeu que precisava abordar as coisas de maneira diferente, dizendo ao jovem que provavelmente não conseguiriam conversar. O jovem respondeu de forma tímida, alegando que nada poderia ser feito. Ele queria que ela se retirasse, mas a mulher agarrou sua blusa com força. Não muito distante, no térreo do prédio, a secretária observava fascinada pelas ações de sua chefe. A secretária estava grata pela atitude da presidente, e o homem desanimado não sabia o que fazer ou o que dizer enquanto permanecia parado na porta. A mulher afirmou que precisavam de um ambiente onde pudessem conversar adequadamente, gritando para o homem pela porta que se ele usasse teria que pagar. Também gritou que não iria a lugar algum até que o dinheiro fosse devolvido. Surpreso, o protagonista perguntou à mulher o que ela havia feito e se ele concordasse. A senhora Hongwa gritou que ele não poderia se chamar de homem senão
devolvesse o dinheiro da mulher. O escritor sugeriu que a mulher fosse vê-lo por um momento e ela se opôs e disse que o homem poderia tentar novamente. Os vizinhos entenderam mal e a senhora Sung-hwa estava sentada na casa do prota agora, pronto para se socializar. Kyung-chul sentou-se diante dela em silêncio depois de todo esse acontecimento, imóvel. Após um tempo, o jovem se recompôs e começou a falar, expressando de forma insegura. Ele não compreendia porque essa mulher estava tão determinada a se aproximar dele. E o homem concluiu que a jovem precisava do seu dinheiro, e ele deixou claro que não tinha interesse pessoal em religião e que não dispunha de dinheiro extra para comprar qualquer coisa. E a mulher permaneceu calada. Em resposta, o homem afirmou que ao mesmo tempo, no final, a mulher estava equivocada se pensasse que ele possuía dinheiro, e ela o chamou pelo nome completo, Nam Kyung-chul, e refutou os receios do homem de que a senhora precisava de grana. Ela comunicou a ele seu interesse pelo seu trabalho, expressando que estava ali para auxiliá-lo. A mulher declarou claramente que desejava integrar-se harmoniosamente à vida de Kyung-chul. Seguiu-se um longo silêncio interlúdio. A mulher também permaneceu calada, observando o amigo, e após uma reflexão, o escritor concordou com ela, questionando se ela tinha intenções de convertê-lo, o que fez com que ela reagisse abruptamente pronta para responder. De maneira incisiva, a mulher afirmou que não tinha intenções de converter o homem nem de vender-lhe qualquer coisa. Ela se identificou como uma admiradora delicada e leitora que gostava das obras do prota. Ela negou enfaticamente que ele liderasse algum grupo, explicando que a arte do escritor lhe proporcionava ânimo e confiança. A disposição do rapaz melhorou notavelmente com tais palavras. Com timidez, ele indagou sobre seu peculiar interesse, questionando por que ela apreciava aquelas artes, mas a mulher prontamente refutou qualquer ligação com o mangá. Ela então especificou ao artista qual de suas obras ela mais apreciava, recordando com detalhes que existiam apenas 3 volumes de série romântica do jovem. Ainda assim, esses poucos volumes eram suficientes para encantar os leitores. Essa obra-prima refletia a humanidade de seu criador. A mulher relatou que uma dessas histórias a motivou a seguir adiante com sua vida, e foi essa a razão de sua visita. Naquele momento, o homem respondeu em silêncio, e antes de admitir a mulher que não produzia mais aquele tipo de conteúdo, deixando-a confusa sobre onde prosseguir. Devido às circunstâncias, ele era obrigado a criar mangá esquisito para se sustentar. Ele mencionou que gastava tempo demais rememorando as suas obras passadas. Kyung-chul explicou que naquela época ele teve sorte, era jovem e estava cheio de boas ideias. Ele tinha participado de um grande projeto que coincidia com o tema de seu trabalho atual, mas agora não conseguia conceber nenhuma ideia nova que fosse realmente interessante, por isso pediu que a mulher se retirasse. Com entusiasmo assegurou que sabia exatamente o que sentia ao ler as obras do escritor, mas o homem respondeu de forma abrupta que não era mais capaz de escrever daquela forma. Kyung-chul estava visivelmente perturbado e a visita e o pedido da mulher reafirmaram que ele era um talentoso escritor falido. Ele novamente pediu que ela se retirasse, dizendo de forma alta e rude que não precisava da ajuda de ninguém para continuar usando seu talento de alguma forma. Então ele fechou abruptamente a porta na cara da mulher, que ficou atônita diante da porta fechada, esperando um desfecho diferente. O escritor decidiu que a mulher pensava nele como escritor talentoso e por isso tentou ajudá-lo, mas a mulher estava visivelmente nervosa, com as mãos até tremendo de nervosismo. Ela reconheceu que o seu próprio ego foi a razão do seu fracasso. Sung-hwa considerou que sua falta de sensibilidade foi a causa do conflito com o escritor, e ela percebeu que as suas ações inadequadas haviam prejudicado o criador de mangá. Ao anoitecer, ela sentou-se na estalagem, refletindo sobre os eventos no dia anterior, e repousou-se no sofá. Profundamente triste, claro. Seu secretário se aproximou, oferecendo-lhe um uísque com gelo. A mulher respondeu que estava bem, enquanto a secretária observava o seu chefe atentamente, preocupado com o estado dela. A secretária recordou que, embora a chefe já tivesse enfrentado alguns desafios antes, ela nunca perdera a compostura, e a senhora costumava afirmar que essa era sua verdadeira força. Não é mostrada por nunca cair, mas pela capacidade de se levantar, independente do que acontecesse. Por esse motivo, ela era conhecida como Presidente Fantasma. Sempre conseguia manter-se firme, mas naquele momento tinha uma expressão muito simples no seu rosto, e o secretário olhou para sua chefe, se perguntando como é que poderia ajudá-la, pois era muito rara ver naquele jeito. Então começou a falar, e a secretária lembrou que já havia sugerido ao chefe que utilizasse táticas de negócios. A secretária sugeriu que ela entrasse em contato com o escritor que pedisse que entregasse um projeto, mas a mulher respondeu com recusa firme, dizendo que a obra do autor era o seu bem mais precioso e que ela não iria tomar para si. A presidente disse ao sonhador que ela não desejava poder ou riqueza, mas sim tornar uma pessoa comum e retornar ao anonimato antes da existência de indústria Sung-hwa. A presidente expressou seu desejo por ajudar Kyung-chul a se tornar o apoio à fonte de força, ajudando ele a criar outra grande obra com a sua obra-prima Flor de Cerecheira. O secretário Minji ouviu seu chefe com grande interesse e gostou da sugestão, disposto a ajudar em tudo. Minji disse que se a chefe estivesse disposta a ir tão longe, ela apresentaria um novo plano que não iria contra a vontade da presidente. Nam Kyung-chul receberia ajuda e a chefe disse que estaria entrando em contato com Minji. De repente, a secretária anunciou que havia pensado em algo e sugeriu à supervisora que usasse a arma da mulher. Kyung-chul estava sentado em seu escritório conversando com um de seus editores, e o editor perguntou como ele poderia ficar tão deprimido e como ele desenhava mangá daquele jeito.
Kung Shu respondeu que havia muita concorrência nesse setor, e o editor confirmou, acrescentando que em quase todos os negócios as coisas eram assim. Ele mencionou que as coisas estavam mudando lentamente para as obras digitais, e o número de leitores de clássicos caiu drasticamente. Um autor não pode se tornar popular se não oferecer o conteúdo gratuitamente, e Kung Shu ficou surpreso com essa informação, mas o editor disse que tinha vários clientes no exterior e que recebiam pedidos da China e que lhes permitia sobreviver. Ele perguntou diretamente ao Prota se ele estava disposto a trabalhar para a China, mas o mesmo caminhou tristemente em direção à sua casa, meditando sobre a proposta. O editor esclareceu que o contrato exigia que o autor escrevesse de 25 a 50 capítulos, com 2 capítulos sendo publicados toda semana. Ele perguntou a Kung Shu se ele poderia trazer e fazer esse trabalho, e o escritor confirmou que sim. Agora o Prota estava pensando em como distribuir 2 capítulos por semana. Ele calculou que havia 8 páginas em cada capítulo, totalizando 90 sessões nos 2 capítulos, e ao contemplar o escopo do trabalho futuro, sentiu-se como se estivesse nas portas do inferno, que estivessem se abrindo para ele. Ao se aproximar do seu apartamento, ele pensou em ligar para seu editor, dizendo que não poderia fazer o trabalho para o qual se havia se candidatado. Mas nesse momento, houve uma voz. Uma jovem se aproximou por trás do protagonista e ele levantou os olhos, reconhecendo a senhora que o havia visitado antes. Ele olhou para ela por um tempo sem entender o que ela queria, e a senhora cumprimentou o escritor chamando pelo seu nome completo. Irritado, ele perguntou por que ela havia retornado e o que estava fazendo dessa vez, mas a senhora respondeu de forma conciliadora que havia vindo perguntar algo. Kung Shu ficou surpreso com essa frase e perguntou o que é que ela queria saber dele. Ela perguntou se o escritor precisava de uma governanta gratuita e, surpreso, ele olhou para a mulher à sua frente. Ele pensou repetidamente que ela havia vindo se oferecer como governanta sem cobrar nada, e ela repetiu que poderia trabalhar de graça para ele, se lembrando da bagunça no quarto do rapaz, e se ofereceu para até mesmo preparar os seus alimentos. E o homem respondeu que essa não era a questão. O escritor questionou porque a mulher o importunava daquele jeito, afinal ela nem o conhecia bem. Ele ameaçou chamar a polícia, mas inesperadamente a mulher concordou em chamar a polícia. O homem não esperava tal resposta. Ele disse que se ligasse para a polícia, ela diria apenas que era admiradora e que veio para lhe ajudar, tornando-se sua governanta. Naquele momento, a senhora estava preparada para isso mesmo que a impedisse. A secretária estava em um andar abaixo, dificultando ouvir a conversa. O escritor novamente pediu enfaticamente para a mulher ir embora, e ela decidiu tentar uma última vez, pedindo à jovem que confiasse nela, pois só queria ajudá-la. O escritor não ouviu e simplesmente fechou a porta, e a mulher ficou sozinha, parada lá, sem saber o que dizer. O secretário se aproximou do andar de baixo e viu sua chefe sentada no chão, olhando para ele com pesar e preocupação. A senhora respondeu com recusa firme, dizendo que ficaria até ser aceita pelo escritor. E a secretária comentou que isso era ilegal, surpreendendo sua chefe. Minji esclareceu que o assédio legal é punível por lei, informação que incomodou a presidente. A senhora afirmou decididamente que não iria embora, e que permaneceria sentada ali até que o escritor a visse, e a presidente disse severamente que a sua instrução era uma ordem que Minji deveria obedecer. Chovia tarde na noite quando o nosso protagonista se sentou ao chão para trabalhar. Ele percebeu que seria difícil produzir 2 capítulos semanais, e que poderia usar um assistente, mas até então não tinha ninguém para contar com ele. O escritor suspirou profundamente, refletindo sobre o trabalho. Para clarear a mente, decidiu fumar, o que ajudaria seus pensamentos criativos. Enquanto estava fazendo isso, pensou num encontro com a senhora, percebendo que ela era muito simpática, e colocou suas ideias em ordem, vendo que precisava se apressar com o desenho. À medida que a monotonia do trabalho fazia adormecer em sua mesa, Kung Shu acordou. Foi inesperado e já havia luz lá fora. O escritor, ainda se recuperando, percebeu que precisava terminar o trabalho. Bocejando, ele voltou a si, não acostumado a adormecer assim. Kung Shu se aproximou da janela e viu o tempo nublado. Surpreso que já fosse dia, decidiu ir ao supermercado para comprar alimentos. Colocou o boné e se preparou para sair e tomar o café da manhã. Ao abrir a porta e sair do apartamento, algo chamou sua atenção. O escritor ficou assustado, tão surpreso que até esqueceu por que havia saído. Na porta de seu apartamento, viu a dona Sung Hua, exausta e nanando. 2 mulheres atravessaram o apartamento de Kung Shu conversando sobre algo. Uma delas ficou muito surpresa ao ver o escritor e uma jovem ao lado dele, e as mulheres se levantaram comentando surpresas sobre o que tinham visto. As mulheres que estavam por perto conversaram sobre a vida de Kung Shu, lembrando que no início da semana havia muito barulho no apartamento dele. Mesmo em seu delírio, a mulher quase sem sentidos repetiu que queria ajudar o escritor, e ele decidiu levá-la para casa, começando a recuperar os sentidos. Ela ouviu uma chaleira fervendo na cozinha e o barulho da televisão, mas não teve forças para se levantar, por isso deitou-se no sofá e sentiu o colchão macio sob seus pés. Ela tentou se levantar, porém permaneceu deitada. Sentiu uma súbita onda de força e conseguiu abrir os olhos, sentindo-se um tanto quanto melhor. Levantou-se e sentou-se na cama. De repente sentiu uma dor intensa na cabeça. A voz de alguém perguntou sobre sua condição, o que a surpreendeu a
desagradavelmente ao perceber que era o escritor Khonshu ao seu lado. Ele começou a explicar que ela estava dormindo ao ar livre com febre e a trouxe para dentro para que pudesse descansar. Subitamente, a mulher se levantou e saltou da cama, curvando-se diante do escritor, e se desculpou, dizendo que não queria se impor daquela maneira. Khonshu, envergonhado, disse que não era necessário pedir desculpas, mas ela insistiu novamente, se desculpando. Com o clima mais leve, ela sorriu e decidiu colocar a conversa em um tom mais positivo, e ele perguntou diretamente quem ela era. Por alguns momentos, o escritor perguntou o que ela queria dele e onde eles tinham se encontrado antes, mas a mulher, embaraçada, tentou responder de uma maneira que o agradasse, escolhendo cuidadosamente as palavras para não magoar o coitado. Ela disse sem rodeios que eles tinham saído juntos, o que o surpreendeu. Ela explicou que ele provavelmente não a conhecia pessoalmente. Khonshu sentou-se esperando mais informações de sua convidada, que foi completamente franca ao dizer que também conhecia o prota. Aos poucos, ele começou a se interessar. A mulher disse que queria ajudar o jovem escritor de qualquer maneira possível, e ele perguntou seriamente se era verdade, que ela era admiradora fervorosa, e ela respondeu com confiança várias vezes que sim e que era uma grande fã do trabalho dele. O escritor achou essa situação patética, pensando que, se tivesse que acreditar nas palavras de um fã, estava realmente em estado lamentável. Sentindo-se derrotado por precisar da ajuda para encontrar o seu próprio caminho, ele afirmou que não estava ali por pena. Sung-ha acrescentou que tinha um grande desejo de aprender com o escritor e ajudá-lo a criar novas obras-primas. Envergonhado, o cara disse que estava ocupado criando um novo mangá estranho. Por isso, não poderia ser o tipo de pessoa que alguém consideraria um ídolo. Mas a mulher disse que não importava se ele estava desenhando esse tipo de coisa no momento. Ela queria ajudar de qualquer maneira possível, pois acreditava que ele poderia criar obras-primas ainda melhores. E o escritor sentiu-se honrado com suas palavras, e de repente teve uma ideia interessante. Khonshu perguntou se ela sabia desenhar, o que a surpreendeu, e a fez questionar o escritor sobre isso. Ele explicou que precisava de uma assistente para ajudá-la em seu trabalho, e se ela gostava de mangá, talvez pudesse ajudar a desenhar. Khonshu perguntou se ela tinha experiência como assistente de mangaka, e a mulher respondeu que não tinha certeza se suas qualificações eram suficientes para o papel. Profissionalmente, a mulher afirmou que se não fosse boa o suficiente para ser artista, estava disposta a aprender, e o rapaz disse que não poderia forçá-la a ser artista e até sugeriu esquecer a conversa. Emocionalmente abalada, a senhora pediu uma oportunidade, afirmando que estava disposta a fazer qualquer tarefa, até mesmo lavar roupa ou trazer café, e o jovem ficou surpreso com a existência dela e decidiu dar-lhe uma chance. Dada a determinação dela, o escritor colocou um pedaço de papel e um lápis à sua frente. Preparada para mostrar o seu talento, ele pediu à mulher que desenhasse algo de que tivesse certeza. Consciente do grande desafio à sua frente, ela ficou bastante preocupada com o lápis tremendo em suas mãos. Percebendo a importância do momento, ela se sentou e começou a pensar cuidadosamente no que de melhor poderia representar com o lápis do papel. Isso fazia os seus pensamentos ficarem confusos e ela sabia a importância do teste que estava por vir e queria dar o melhor de si. A mulher suspirou profundamente para reunir coragem e desenhou a primeira linha do papel. Khonshu observou atentamente suas tentativas de desenhar e aos poucos a emoção foi diminuindo e o escritor começou a se maravilhar com o talento dela. Ela desenhava de forma muito bonita e primorosa e aos poucos surgiram contornos nítidos e a imagem de uma jovem bonita no papel. O jovem contemplou o desenho finalizado com um olhar fixo e a mulher não sabia se ele tinha gostado do desenho e timidamente pediu desculpas ao escritor, explicando que talvez não tivesse talento para desenhar um mangá, já que nunca havia desenhado nada parecido. Ou passarinho chato. Ela disse sinceramente que queria ajudar de todo o coração, prometendo se esforçar muito. Ela se arrependeu de ter mentido anteriormente, mas o prota sentou-se examinando o desenho, percebendo que a mulher tinha talento para o design e sabia usar as linhas para transmitir os sentimentos da personagem feminina. Desenhando, confiando apenas no seu talento natural, Khonshu pensou profundamente, percebendo que estava prestes a tomar uma decisão importante. Ele disse à mulher que ela havia sido aceita e especificou quando poderia começar a trabalhar. E a mulher ficou muito surpresa e mal podia acreditar que havia sido contratada de graça. O escritor explicou que ela teria que sair toda semana ou até com mais frequências até o final do dia. O projeto ainda não tinha condições de pagá-la e ela também teria que passar a noite às vezes. E ele perguntou à mulher se ela estava satisfeita com tais condições, e ela respondeu com um aceno alegre. O jovem se perguntou se seria realista conseguir isso, lembrando-se de que estava apenas em uma situação desesperadora. Khonshu respondeu alegremente à mulher que já haviam tomado uma decisão, mas então ele perguntou seu nome. E ela hesitou um pouco, mas já decidiu dar o nome. Após uma breve pausa, a mulher disse que seu nome era Sandek, e o jovem ficou muito surpreso, confirmando que seu nome era esse. À noite, a senhora estava sentada em seu quarto de hotel discutindo os acontecimentos do dia anterior com seu secretário. A primeira pessoa a iniciar a conversa foi Minji, que perguntou à chefe como havia escolhido o nome, e a presidente respondeu que era o nome do cachorro que ela tinha quando era criança. Ela contou à secretária que o seu cachorro era muito legal, e Minji apontou que adotar o nome de um cachorro não era sensato, afirmando que existem muitos nomes mais apropriados para uma presidente. O nome foi o primeiro que lhe veio à mente, e ela lembrou-se de um programa na televisão sobre
sobre uma marca de roupas chamada Sunghua. A secretária presumiu que a sua chefe estava com medo de que, se revelasse o seu verdadeiro nome, o rapaz adivinhasse imediatamente que ela era dona de uma marca de moda. A senhora instruiu com firmeza sua assistente a chamá-la de Sandy a partir de agora, e a secretária não estava disposta a chamar a presidente de um nome de cachorro, né? Severamente, a presidente disse à secretária que a partir de agora deveria se dirigir a ela apenas como Sandy. A jovem não queria fazer isso, mas a presidente insistiu, dizendo que ela tinha que se acostumar com seu novo nome e aprender a responder naturalmente se alguém a chamasse assim. A mulher estava trabalhando como assistente de um escritor de mangá, que a chamava pelo nome inventado de Sandy. O escritor fez sinal para Sandy que se aproximasse. Ela respondeu prontamente, tentando se comportar de maneira o mais natural possível, e o autor perguntou se ela tinha visto o manuscrito de mangá, referindo-se ao rascunho final. Ela respondeu que ainda não tinha visto, e o protagonista decidiu mostrar o manuscrito à assistente. A mulher ficou surpresa com a oportunidade de vê-lo, e ao observar as ilustrações de mangá, percebeu que era o trabalho de um profissional. Entusiasmada, a senhora pensou que o mangá Flor de Cerejeira também havia surgido da mesma maneira. O escritor explicou que hoje em dia os artistas não fazem mais desenhos no papel como antes. Ele disse que as pessoas usam o computador para desenhar, embora ele ainda não tivesse acostumado a usá-lo totalmente. Ele só usava o computador para adicionar tons e outras configurações, e aconselhou o assistente a aprender a fazer isso sozinho, o que ajudaria a corrigir seus erros, e a mulher concorda. O escritor pergunta à assistente se ela sabia usar o computador, e ela responde que conhecia algum software de escritórios, e o rapaz diz que isso ajudaria muito. Kung Shu explicou que usava programas de edição de fotos em seu trabalho gráfico. Ele disse a Sandy que ela deveria ser capaz de identificar corretamente o design com o qual iria trabalhar, e em seguida girar o arquivo bitmap, e a assistente anotou tudo. O autor explicou o conceito dos canais à assistente, que admitiu estar arrependida por só entender apenas cerca de 70% do que foi explicado. Ela curvou-se e pediu desculpas e talvez tenha entendido apenas 50%. O homem disse que estava tudo bem e que não exigia que ela aprendesse tudo em apenas um único dia. Ele pediu que a assistente ajudasse na limpeza do estúdio e sugeriu que ela começasse a explorar os canais gradualmente, e a mulher concorda de novo. Sentada à mesa, ela começou a limpar gradualmente os desenhos com uma borracha, percebendo que era muito mais difícil do que esperava. Anteriormente, supunha que o processo seria fácil, como uma limpeza normal de borracha nos esboços, mas era necessário apagar as marcas de lápis sob as linhas do desenho. Exercendo uma força inesperadamente excessiva, acabou rompendo e rasgando o papel, danificando por completo a arte. A assistente ficou muito assustada e o escritor ouviu o barulho, se perguntando se a assistente havia rasgado acidentalmente o desenho, e ela caiu de joelhos apavorada. Ela se desculpou profundamente, sentindo que havia arruinado um manuscrito muito valioso. A assistente decidiu que não poderia compensá-lo com dinheiro e estava até disposta a aceitar que o escritor a punisse de alguma forma, porém implorou para permanecer no trabalho. O escritor disse que não iria puni-la. Ele explicou que o seu erro era comum entre os iniciantes, pois era necessário escanear o desenho antes de digitalizá-lo. Enquanto isso, o destino de Kung Shu estava sendo discutido na redação de uma publicação. Um dos editores conversava com o editor-chefe, que ouvia um silêncio enquanto fumava. Ele discutia a continuidade do trabalho de Kung Shu, e o editor-chefe decidiu que Kung não tinha mais mérito e as suas vendas eram baixas entre os títulos adultos. Kung Shu conseguiu produzir 2 capítulos por semana com a ajuda de um assistente, e ele pediu para retirar a proposta, que queria apresentar um novo projeto ao editor. Com interesse, pediu permissão ao editor-chefe, que permaneceu em silêncio e não reagiu, apenas continuou lá. O editor-chefe então disse à assistente que seu trabalho era supervisionar e cuidar do autor Nan Kung Shu, e ele afirmou de forma clara que a sua decisão sobre Kung era definitiva, acrescentando que se a assistente tivesse alguma reclamação, poderia usar o seu tempo para criar um conteúdo melhor do que o do prota. Ela não esperava essa resposta e não acreditava que Kung Shu pudesse criar algo significativo. O editor-chefe estava determinado a transformar pedras em diamantes. Ele avisou que se o autor não cumprisse o prazo, iria renunciar. Decidiu ligar para o protagonista, e a ligação inesperada distraiu o autor de um trabalho importante. Ele atendeu o telefone e perguntou quem estava ligando. Era a editora Nai Ken, perguntando sobre o progresso do trabalho, e ele respondeu que estava ocupado e quase terminando o primeiro capítulo, dando os retoques finais. Essas palavras irritaram a editora, que não ficou satisfeita com a rapidez do trabalho. Ela disse que estava indo para sua casa de imediato, exigindo que tudo estivesse preparado para a reunião, e o protagonista ficou desagradavelmente surpreso. Ao mesmo tempo, a sua jovem assistente estava em sua casa, também se desculpando pela intrusão, e Kung Shu a cumprimentou gentilmente na entrada, referindo-se a ela como editora. A editora entrou no apartamento e viu que estava uma bagunça, pensando que Kung Shu era um autor de terceira categoria com quem ninguém queria se envolver. Ela ficou muito surpresa ao conhecer a sua assistente. Voltando-se para Kung Shu, ela percebeu que ele ainda não havia apresentado sua chefe e seu assistente. Ele explicou gentilmente que, como precisava entregar 2 capítulos por semana, havia contratado um ajudante. Na opinião da diretora, a palavra mais apropriada seria estagiária. Ela observou a jovem assistente com muita atenção, apontando que era uma beleza incrível, sem entender como aquela garota poderia se tornar assistente do escritor. A assistente se apresentou à editora, que respondeu com uma saudação um tanto quanto confusa, e a assistente, de maneira modesta, explicou que estava ajudando o escritor em seu trabalho, dizendo à editora que deveria se dar bem de ali em diante. Nankin respondeu rapidamente que também estava satisfeita em conhecer
convencê-la e Kung Shu fez um gesto para que o editor sentasse. Havia um sofá, mas ela preferiu sentar-se à mesa. E o escritor ofereceu ao editor uma xícara de café e a senhora se ofereceu para servir o café ela mesma. O redator editorial desculpou-se por qualquer inconveniente e Sandy respondeu que era o seu dever preparar o café. Nain sentou-se à mesa e começou a estudar os desenhos finalizados. A editora disse severamente ao escritor que não entendia como a história se desenvolveria no mangá a partir de agora. O editor continuou perguntando ao autor por que o protagonista tomava certas ações em vez de outras e ela não compreendia a direção que o escritor queria seguir. O autor explicou que em vez de racionalizar as ações do protagonista, ele preferia tentar dar vida aos sentimentos e emoções do personagem. O editor ficou surpreso com essa resposta e perguntou abruptamente se ele sempre recorria a uma abordagem emocional e sensível, acrescentando que deveria terminar essa prática. Kung Shu ficou surpreso ao ouvir que teria que mudar a sua forma de trabalhar, e a editora perguntou-lhe severamente por quanto tempo ele permaneceria preso ao passado, afirmando que agora ele precisava lutar por resultados concretos antes de tentar dar a vida às emoções e sentimentos. Ela enfatizou que os resultados afetariam o dinheiro que ele receberia e que, caso contrário, seria conhecido como um completo perdedor. A editora até sugeriu que ele admitisse que era pior que o novato que ganhava menos, e o autor ficou um tanto quanto desanimado, pedindo para ser mudado. Kung Shu disse que nunca se viu como uma pessoa especial ou incrível. A editora perguntou por que ele não entendia suas palavras e lembrou que já havia lhe passado essa informação antes. Ele deveria ter percebido e corrigido todos os erros. Foi então que Sandy interveio na conversa. Ela já tinha ouvido Kung Shu e a editora falarem antes, e a assistente disse timidamente que não tinha intenção de escutar, mas percebeu que o autor e a editora estavam discutindo o terceiro capítulo. Ela começou a dizer que graças ao seu trabalho conseguiu ler a história inteira. Continuou dizendo que quanto mais lia o capítulo, mais se sentia compelida a refletir sobre as emoções dos personagens. Nesse momento, a editora, cansada de ouvir, interrompeu Sandy, começando a repreendê-la, dizendo que ela não tem o direito de se intrometer na conversa. A editora se autodenominou uma pessoa responsável com o direito de falar com o autor, e Sandy pediu desculpas e pacientemente disse que entendia perfeitamente que não poderia interferir, pois era apenas um assistente. Sandy destacou que no mangá Kung Shu não transmitiu corretamente seus sentimentos, então decidiu esclarecê-los um pouco, e o editor interrompeu abruptamente a mulher, dizendo-lhe para não se meter em seus assuntos, mas Sandy tentou explicar que estava apenas tentando ajudar a transmitir as emoções dos personagens. O autor comentou que estava tentando mostrar a profundidade dos personagens, tratando não apenas de uma emoção, mas de uma tempestade de emoções ao mesmo tempo. A editora o interrompeu, dizendo para ele não repetir a mesma coisa, e Nanken afirmou sem rodeios que se o autor continuasse fazendo as coisas do seu jeito, os leitores não entenderiam nada. Sandy levantou a mão, querendo expressar a sua opinião, e disse à editora que ela poderia entendê-lo. Em um tom calmo, Sandy começou a explicar que não era muito interessada na indústria de mangá, descrevendo-se como uma observadora casual. A assistente afirmou estar convencida de que compreendia perfeitamente o enredo do terceiro capítulo. O editor não entendia como uma assistente comum poderia querer discutir com ela. Assim, quando perguntou abruptamente a Sandy se ela sabia muito sobre as histórias, Nanken sugeriu que a senhora se tornasse uma verdadeira autora e fizesse sua estreia, em vez de ser apenas uma assistente qualquer. O editor afirmou que tinha uma conversa importante com o autor e a assistente deveria ficar fora disso. Kung Shu pediu ao editor que não se preocupasse e tentou tranquilizá-la de todas as maneiras possíveis. Nesse caso, Sandy respondeu categoricamente à sugestão de cuidar dos próprios assuntos. A assistente afirmou que sabia do que estava falando e estava disposta a discutir detalhadamente sobre as obras do protagonista. Ela começou a explicar que o autor poderia transmitir profundidade de personagem e perspectiva de modo que os leitores não conseguiam parar de pensar nisso depois, e o leitor, de sua forma própria impressão do que teve que sentir sobre o personagem, imaginando-se no lugar dele. Sandy esclareceu que nenhum leitor conseguiria perceber isso se olhasse apenas de uma perspectiva, e Nanken disse que a assistente estava falando bobagens, e por isso os fãs permaneciam no mesmo lugar. A editora acrescentou que se nada estivesse claro, os leitores não vão ler, e ela aconselhou o assistente a parar de falar sobre sentimentos profundos, lembrando que as obras de Kung Shu não vendiam bem. Nanken perguntou se a assistente sabia quão bem as obras haviam vendido antes. Sandy ficou em silêncio sem saber o que dizer, e a assistente olhou para o editor questionando se realmente era isso que ela queria saber mesmo. Sandy relatou que o sucesso de Kung Shu se devia à série de mangá Pétalas de Flores de Cerejeira, e continuou dizendo que a série mostrava de toda a gama de sentimentos dos personagens, todas as facetas de homens e mulheres. De repente, Sandy teve uma suspeita interessante e começou a perguntar ao editor se era possível que ela não tivesse lido completamente todas as obras do prota. Nanken, falando rapidamente, disse que isso não era importante agora, que o mundo do mangá não era mais o que era antes, e a assistente disse que não entendia e começou a explicar que, independente de como o mundo funcionava ao criar um mangá, o autor e o editor têm a responsabilidade de se entender e cooperar entre si. Ela questionou o editor sobre como ele queria ajudar Kung Shu se nem sequer tinha lido suas obras, embora tivesse instruções para supervisioná-lo. Sandy perguntou ao editor se ele não gostava das obras do prota, e a própria editora ficou muito impressionada com a conversa, ficando em silêncio, afetada pelas acusações da assistente. Percebendo que Sandy estava certa, e a assistente afirmou que no final, a reunião inútil apenas confirmava que o editor estava errado, sugerindo que neste caso, o melhor seria demitir o editor-chefe. Foi então que a paciência de Nanken se esgotou. Ela se levantou abruptamente e decidiu ir embora, dirigindo-se para a saída. A sua assistente a seguiu e, para maximizar o impacto, a editora bateu a porta com a força ao sair. Kung Shu permaneceu em silêncio sem saber o que dizer, e a secretária
secretária Minji estava sentada em um quarto de hotel com seu chefe, comentando como presidente que ele havia causado muito barulho entre o autor do mangá e o editor, e como resultado Ken ficou muito irritado. Minji continuou dizendo que todos chamam a editora de Nanken porque a tratam com respeito, mas o mais importante é que ela é uma funcionária editorial influente, e a senhora ouviu em silêncio enquanto Minji prosseguia, afirmando que a editora tem o poder de dizer ao autor o que pode ou não fazer. Sob outra perspectiva, Nanken tem o mesmo status que Onsungwa. Minji acrescentou que seu chefe havia facilitado de tal maneira que ele poderia romper completamente o relacionamento entre o editor e Kung-Shu, e ela disse isso à presidente enquanto estava sentada à mesa na ausência da escritora. Minji dramaticamente afirmou que seu nome agora é Sandy e que trabalha como assistente de Nenko, e ela se perguntou o que deveria fazer, o que a secretária dizia que era verdade, e Minji respondeu que não havia garantias de que isso aconteceria. Convencida de que sua chefe havia prejudicado o escritor, Minji parou de falar e decidiu trocar de roupa enquanto a sua chefe ponderava sobre o assunto, lembrando de que Kung-Shu aceitou Sandy como discípula naquela época. Ela entrou em conflito com o cliente sem saber o seu lugar, e o presidente disse que aceitaria qualquer punição, mesmo que Kung-Shu quisesse tirar o seu salário que ela nem tinha, e a senhora implorou ao autor para não demiti-la. Kung-Shu se dirigiu diretamente a ela perguntando se havia algo mais que ela não havia contado sobre si mesmo. Ele observou atentamente, esperando a sua resposta, repetindo a pergunta, sugerindo que ela poderia estar escondendo algo. Ficou claro que ela queria manter alguma coisa em segredo, e Sandy disse que não acreditava que pudesse haver algo que o escritor não soubesse sobre ela. Mas o autor insistiu para que ela contasse a verdade, e ele lembrou da atitude de Sandy como o editor de Nanken, que não era típica de uma pessoa comum. Dada a confiança que a assistente lhe inspirava o seu tom lógico, ele tirou algumas conclusões. Kung-Shu afirmou com segurança que chegou à conclusão de que Sandy era uma senhora de uma família rica, e ela confirmou plenamente as palavras do autor assistente e pediu desculpas por ter mentido, mas o autor disse que era isso que ele suspeitava e comentou que ela era muito bonita, dando a impressão de que não precisava de nada. Ao ouvir essas palavras, a assistente ficou até aliviada. A senhora continuou a contar uma história inventada sobre o negócio de seu pai estar em declínio e que naquela época ela havia vindo para Seul procurar trabalho por conta própria. Kung-Shu ouviu com muita atenção e disse que não sabia disso, desculpando-se com ela, mas a assistente respondeu que não havia problemas e ela acrescentou que não sabia como se desculpar por sua grosseria. O escritor concordou que era verdade que ela não deveria ter interferido em seu encontro com o editor, e acrescentou alegremente que o conflito ocorrido no dia anterior a deixou muito mais feliz. Ele explicou que ficou aliviado depois que o editor saiu e que não teve tempo para fazer nada depois do que Sandy disse, e ele francamente contou ao assistente que tudo o que ela disse ao editor era o que ele mesmo queria dizer, porém não podia. No final ele disse que não precisava se preocupar, pois não havia nada de errado com o que havia dito. A senhora ficou em silêncio, mas a resposta acalmou e a agradou. Ela se voltou agradecida para o escritor. Kung-Shu agradeceu ao assistente por intervir em sua conversa com o editor e pediu-lhe que fosse mais cauteloso durante as reuniões com a cliente, e a senhora respondeu que entendia. O editor não havia saído de mau humor e o redator perguntou se estava tudo bem. Ele não tinha se desculpado pessoalmente. Ela decidiu que tinha feito algo de errado e a responsabilidade pelos atos de seu funcionário recaiu sobre ele. O indivíduo resolveu ligar para o editor primeiro e conversar com ela. Nanken estava sentada em casa à tarde e seu apartamento estava uma bagunça. A mulher não tinha energia para limpar após o encontro de ontem. O escritor a levou a se distrair completamente. Nanken sentou-se para trabalhar no computador, querendo esquecer a reunião anterior. A aparição do assistente do editor continuava a surgir em sua mente, enquanto ele se perguntava se o editor havia lido o trabalho de Kung-Shu. Ele queria esquecer tudo, menos a imagem que incomodava, que reaparecia em sua mente, e viu a aparência de Seung várias vezes e soube como. Ela queria ajudar o escritor sem ler as suas obras, mas o editor estava muito bravo, e não importava o que ela fizesse, não conseguia tirar isso da cabeça. Acima de tudo, não entendia o que estava rolando com Sun Dog, afinal, ele era apenas um assistente comum. E o editor ficou muito magoado porque o assistente não havia dado o autor de Kung-Shu ao editor-chefe que era fã dele. O editor decidiu ler os escritos do autor para desmascará-lo, querendo provar que o escritor não era mais do que um autor de terceira categoria. E sentado ao lado do computador, Nanken disse a si mesmo que as obras de Kung-Shu não eram valiosas o suficiente para serem vendidas apenas como livros. Ela guardou seus e-books para venda no quarto do hotel, e Sung-Hua estava conversando com sua secretária Minji, que informou ao chefe que havia encontrado informações detalhadas sobre Nanken e descoberto onde é que morava. A garota falava que o editor morava na casa X, que não ficava longe dali, e Minji continuava dizendo que a editora havia se candidatado algumas vezes a uma grande empresa para um cargo de redatora, mas em vez disso a colocaram como responsável pelo departamento de manuais, o que mais tarde entrou em colapso. Nanken estava em seu local de trabalho atual e a sala de manhwa que ele dirigia. A senhora sentou-se em silêncio e ouviu as informações detalhadas sobre o editor. Minji disse que a maioria dos autores supervisionados por Nanken eram mulheres, e elas não obtiveram muito sucesso, mas não se podia dizer que os editores não eram talentosos. De repente perguntou sobre o estado civil do editor e Minji respondeu que o pai de Nanken é dono da loja e ele gerencia com a esposa. O editor tem um irmão mais velho e a senhora decidiu ir até Nain e pedir desculpas, pois não queria que o escritor tivesse problemas. A secretária respondeu que não era uma boa ideia e Minji acrescentou à chefe que mesmo que ela quisesse pedir desculpas, a senhora da redação não aceitaria. E a secretária esclareceu que um pedido de desculpas às vezes não adianta nada, porque o editor e o presidente não estavam em níveis diferentes, devido à influência que Ozuna tem, o que só pioraria a situação. Minji diz com orgulho que seu chefe é uma pessoa forte e orgulhosa, portanto
deveria ficar longe dele. Prometeu bolar um outro plano fazendo uma comparação filosófica dizendo que óleo e fogo não combinam, e a presidente ficou feliz que a sua secretária pensasse assim sobre ela. Mais uma vez a senhora repetiu para si mesma que o erro foi dela, que não deveria ter interferido no assunto, esperando que a situação passasse e que o escritor não tivesse problemas. Ao mesmo tempo, a editora Nankin estava em casa, determinada e focada na internet. A mulher havia se marcado anteriormente com o objetivo de estudar todas as obras de Kang Shu, trabalhando freneticamente com o mouse e folheou muitas páginas do livro do autor. Ele precisava encontrar algo que envolvesse esse escritor que chamou toda a atenção do editor. Ele se lembrou das palavras de Kang Shu sobre como ele tentava mostrar os traços subjacentes do personagem, uma mistura de várias emoções ao mesmo tempo. E houve uma pausa, e Ken ficou pensando. Ela comparou mentalmente o que ouvira do escritor e o que acabara de ver, e depois de um tempo o editor decidiu agir, levantando-se resolutamente e indo imediato à livraria. Lá esperava encontrar algo importante, embora já fosse tarde. Enquanto ela estava na biblioteca, Nankin começou a vasculhar o chão em busca de algo que a interessasse. Ela encontrou e olhou atentamente para as prateleiras, certa de ter visto um dos livros do protagonista à venda ali antes. Finalmente, sua busca foi bem sucedida. Ele fixou o olhar no livro que havia encontrado na estante, e entre os livros de vários autores havia também um de Kang Shu. Nan segurou cuidadosamente nas mãos e o livro parecia muito antigo, mas ainda havia exemplares à venda. A mulher ficou em êxtase ao encontrar o livro que procurava. Ela segurou o livro e começou a pensar que tinha que fazer algo. Ken caminhou com determinação, e a secretária disse ao supervisor que o editor acabara de sair da livraria e confirmou isso com Minji. A senhora respondeu que estava tudo bem com eles pararem lá mais tarde. A secretária estava viajando de carro com seu chefe e lembrou a senhora de que queria ver onde o editor costumava ir. Ela pensou que encontrá-lo por acaso na rua ou na biblioteca parecia suspeito. De repente o supervisor disse que ele tinha que passar pela livraria, o que surpreendeu Minji. O chefe e a secretária entraram juntos na livraria, e Minji perguntou em voz baixa como ela havia passado por uma livraria tão despreocupada e livremente, e a secretária perguntou se talvez o seu chefe quisesse comprar algum livro ou coisa assim, pensando que se já estivesse vindo, a secretária observaria o presidente em silêncio. Esteve em silêncio por muito tempo, sem se lembrar exatamente do que precisava. Foi dito que o livro que procurava provavelmente não estava ali, pois era muito antigo. A mulher expressou seu desejo de encontrar outro exemplar do livro, para adicionar à sua coleção. A secretária perguntou qual era a obra a que ela se referia e a senhora respondeu que queria um livro de Kang Shu, intitulado primeiramente como Cerejeira. A secretária informou que provavelmente a loja não tinha exemplares desse livro, já que havia sido publicado há muito tempo. Minji mencionou que não havia cópias na entrada e resolveu perguntar se tinha um livro desse tipo em estoque. A supervisora agradeceu à senhora e concordou com a sua subordinada que o livro provavelmente não havia sido reeditado. A secretária foi até o chefe e ao ligar para o presidente disse que estava desanimada com a situação. A senhora relembrou a secretária de como deveria chamá-la, e a secretária repetiu para si mesma o novo nome de sua chefe, e a senhora explicou que o livro desejado provavelmente não estava na loja. Minji relatou que restavam apenas uns exemplares dos volumes de 1 e 3 na loja, que tinham acabado de serem vendidos. Os motores de busca não perceberam que os livros necessários haviam sido comprados pela editora, e Nankin subiu para o seu apartamento desejando começar a leitura o mais rápido possível. A editora estava deitada na cama olhando os livros que havia adquirido, e ela estava ansiosa por aquele momento, se preparando para começar a ler, colocou a mão na capa e começou a leitura. Percebendo que a familiaridade com a obra de Kang Shu poderia mudar significativamente a sua opinião sobre o autor. Ela se lembrou das palavras de Sandy, que questionou como o editor poderia ajudar um autor a criar uma obra sem nem sequer ter lido uma coisa. Depois de terminar a leitura, a editora deitou-se na cama exausta, admitindo sua derrota e refletindo sobre uma paleta multifacetada de sentimentos. No dia seguinte, o editor Nankin correu para encontrar Kang Shu em um café. Naen sentou-se na frente dele, tirou o mangá e a colocou cuidadosamente sobre a mesa. Começou a refletir enquanto observava Kung, que tomava o seu café. Dessa vez decidiu marcar o encontro ao ar livre, aparentemente porque desapareceu completamente de vista. Shu percebeu que não poderia pedir um novo editor, mas trabalhar com Naen é uma pena, pois tinham objetivos diferentes. Depois de um tempo, Kung sugeriu que começasse uma reunião que Nan havia marcado com ela, falando sobre a página 80 e um monólogo interrupto de 3 partes, e Kung sabia que ela notaria esse ponto. Sonjin pensou que teria que reduzi-lo a um painel, pois estava ficando entediado com esse editor, e a expressão de desgosto no rosto de Shu era evidente. O protagonista continuou negando as próprias emoções, mas adivinhou que Nan fazia isso de propósito para mudar as coisas. Ele refletiu um pouco, ignorando a discussão sobre o manhwa em questão, e disse que retratou essa cena de propósito para transmitir exatamente esses sentimentos. Sugeriu que cortasse algumas partes para que ficassem mais adequados aos tempos atuais. Na respondeu que gostaria que consistissem em apenas 2 partes, criando um clímax no final, e acrescentou que se essa reviravolta não deveria ocultar as emoções do personagem. Semin, por sua vez, ficou perplexa, pois o editor normalmente não se comportava dessa forma, mas agora estava interessado na opinião dela sobre o seu próprio trabalho. Ela não se limitou a criticar o trabalho, mas apontou seus defeitos e tentou fazer com que Kung o cumprisse. Na estava atenta e discerniu devidamente a intenção de Shou. Ele estava certo em prolongar a tensão emocional, aumentando assim o capítulo
capítulo, sugerindo que seria cada vez mais eficaz reduzir a cena a 2 partes, e Kung sorriu, dizendo que queria usar esse capítulo para desenvolver a história. Nen respondeu que teria que cortar o segmento inicial que trata de cenários da vida cotidiana, e Kung observou que gostaria de manter a parte engraçada da narração. O editor sugeriu uma história do passado para o presente e depois poderiam passar para o próximo capítulo. Sonin não percebeu o que estava acontecendo, mas de repente sentiu-se satisfeito por estar conversando com ela. Ele não pôde deixar de se sentir atraído por suas interações com o editor e Kung achou tudo muito divertido. Afinal, ele estava começando a gostar do que estava rolando. Teve a sensação de estar conversando com alguém que acompanhava seu trabalho de perto, discutindo seu trabalho. Zenin percebeu que era a primeira vez que se divertia tanto interagindo com Ana, e depois de um tempo saíram do café de bom humor e foram até o carro dela, sorrindo e felizes ao final da discussão sobre o trabalho, continuando sua conversa agradável. Shu agradeceu pela reunião do dia, dizendo que foi muito útil, e Kung respondeu que não havia necessidade de agradecê-lo, pois estava apenas fazendo seu trabalho, e é assim que o editor deve se comportar com o autor. Song nunca deixou de se surpreender e Nan decidiu então pedir desculpas por tê-la interpretado mal antes, admitindo que tinha um preconceito de que aquele jovem não sabia de nada e não demonstrava interesse pelo seu próprio trabalho. Contudo, graças àquela reunião de hoje, mudou drasticamente de opinião, acrescentando que ele também não deu o seu melhor e pediu a ela que cuidasse dele daqui em diante. E Kung disse distraidamente que não precisava se desculpar, pois já havia sido feito isso anteriormente. Naquele momento, Song Zenin gritou ao perceber que havia um carro bem na frente deles. Ele ficou horrorizado olhando para frente e imediatamente pisou no freio com medo, mas infelizmente era tarde demais. Perdeu o controle e colidiu com outro carro, causando um acidente. O editor agarrou o volante e ficou em estado de choque por um tempo, e o jovem ferido saiu do carro, começando a provocar Nan de todas as maneiras possíveis, dizendo que o motorista não viu para onde estava indo e que estava causando uma briga. Kim abaixou a janela e olhou com pena para o jovem, que não esperava ver um jovem dirigindo, e ela perguntou se ele estava ferido. Nos primeiros segundos parecia que ele havia perdido a fala, mas então começou a gritar furioso, dizendo que ela não sabia dirigir e que deveria pedir desculpas. E naturalmente, pedindo desculpas, ela fez isso, mas o homem insistiu, afirmando que o para-choque estava quebrado e que exigiu que o problema fosse resolvido de imediato. Kim se desculpou novamente, mas o homem, exasperado, disse que pedir desculpas não adiantaria e exigiu que ela saísse do carro. Zenin e o jovem declararam que custaria 800 mil yuans para consertar, e ao ouvir o valor, ela ficou chocada e sem saber o que fazer. Ela disse que era muito caro, mas o homem começou a argumentar, dizendo que os custos de reparo seriam ainda maiores em um centro de reparos oficial, e se levasse o carro a um centro de serviço não oficial, o preço seria cerca de 800 mil. Ele exigiu seus dados de contato para chegar em um acordo sobre o assunto, e naquele momento Song decidiu intervir, dizendo que não estava certo e que deveriam primeiro contactar as suas seguradoras para resolver os problemas. O homem deu a entender que ela não deveria se envolver, pois eles já estavam lidando com o problema, e ela argumentou que se acionassem a seguradora, seus prêmios aumentariam, e estava tentando resolver tudo de forma amigável e calma. Ela admitiu que o acidente foi culpa dela, e o homem por sua vez ficou irritado, acusando-a de tentar culpar outra pessoa enquanto a ameaçava. Nan Kung-Shu disse que não tinha intenção de confrontá-la e que eles estavam dirigindo na estrada principal, enquanto ele nem estava lá e nem usou os piscas, sendo a culpa dele muito maior. O jovem novamente disse a Nan para cuidar da própria vida, e quando a senhorita Shu anunciou nervosamente que era o seu marido, a editora ficou sem palavras, surpresa com o furioso cara, que continuou insistindo que se o acidente tivesse ocorrido em um cruzamento, deveriam acionar a seguradora para resolver o problema, e que havia um gravador de vídeo no carro, então não precisariam negociar até que as seguradoras interviessem e definissem os preços do reparo. Após alguns argumentos persuasivos de Song Zenin, o homem cedeu e contataram suas seguradoras, dispersando-se amigavelmente em direções diferentes. Kung ficou em silêncio por muito tempo e Shu decidiu pedir desculpas ao editor por chamá-lo de esposa, pois não teve oportunidade de responder essa insinuação insolente de que nem tinha nem gravador de vídeo. Nan respondeu que ele teve que fazer o inventário em cruzamento e o carro da frente sempre tem prioridade. Para Kung a situação era óbvia, pois o homem, sabendo disso, continuava tentando fugir de sua própria responsabilidade. No final, sua parte assumiu 30% da culpa e ambas as seguradoras intervieram para consertar a bagunça, resultando em um desfecho não tão ruim. Como esperado, a editora não deu ouvidos a Shu e decidiu agradecê-lo por ter resolvido o problema, pois ela não entendia nada de carros e o homem provavelmente a forçaria a pagar uma quantia exorbitante. Percebendo que ela ficou confusa quando ele começou a gritar, Shu disse que ela estava certa, pois os homens sempre tentavam resolver um problema levantando a voz no início. Kung não queria interferir porque sabia que era o melhor. E zangada, a editora disse a ele que ouviu atentamente bem e que fez o seu melhor para ajudá-la a lutar contra ele imediatamente. Kung perguntou se ela achava que era tão vulnerável, fingindo ser uma pessoa forte. Shu disse que ele deveria ter vindo em seu socorro antes, mas se ele a incomodou, o editor pediu desculpas e olhou para ele sorrindo. Após uma pausa estranha, ela decidiu confessar, dizendo que Song Zenin estava absolutamente certa e que ela é uma pessoa que estragou tudo. Ela se desculpou por ter comportado de maneira rude e Kung respondeu que não foi culpa dela, mas do homem que tentou enganá-la. Kung disse tristemente que agora ela não estava falando sobre o acidente, mas sobre seu novo livro, dizendo que estava muito errada naquele dia. Shou ficou surpresa, pois não esperava tal desenvolvimento dela, especialmente porque ela admitia estar errada, e eles ficaram em silêncio por um tempo, Sonin olhando para ela com interesse, e Kung perguntou se aquele era realmente seu novo trabalho e sobre o que ele estava fazendo de errado. Como ele não havia lido seus trabalhos anteriores, estava inclinado a escrever o que estava na moda, mas o trabalho da editora é entender o autor e ajudá-lo a criar uma obra que mostre a sua individualidade.
Kung repetiu suas palavras de arrependimento pelo tratamento injusto para com ele, manifestado de sua parte, e Sun olhou para ela novamente, recostando-se na cadeira e sorrindo. Xiao decidiu ter uma conversa franca, dizendo que ela não estava completamente errada, afinal, que alguns de seus comentários acertaram o alvo. Faltou-lhe habilidade e não conseguiu fazer o que lhe foi pedido. Nan respondeu que a emoção transmitida na série anterior Flor de Cerejeira é que disseram que esse tipo de trabalho é difícil de encontrar, mas na realidade é um livro antigo chamado Flor de Cerejeira que surgiu há anos. Kung acrescentou que em muitos aspectos a culpa era dela, pois o autor teve de ser capaz de pegar os comentários da editora e incorporá-las em seu texto sem perder o estilo, e isso era verdadeiro profissionalismo. O editor Xiao sorriu para eles e Nan refletiu sobre as suas palavras, murmurando que a reunião de hoje era para obter bons resultados no próximo capítulo. Kung permaneceu em silêncio sorrindo enquanto ela respondia que estava ansiosa pelo próximo capítulo e tentaria o seu melhor. Alguns minutos depois, a editora trouxe o protagonista para casa com sucesso, encorajando ele a continuar trabalhando no próximo capítulo. Por sua vez, a assistente trouxe um lanche para ele, observando como ele estava fazendo aquilo, e Sonin perguntou como foi o encontro com o editor Na, já que voltou de bom humor. Ela respondeu com entusiasmo que o encontro foi muito produtivo e que tiveram tempo para conversar sobre muitos assuntos. E a editora, e na verdade, tem um traço de caráter muito honesto e doce, e Kung mencionou que não havia percebido isso antes, mas a editora Na tem um sorriso muito bonito e atraente. Ela ficou bastante chateada ao perceber isso, pois era tímida, o que a tornava ainda mais adorável. Contudo, isso não foi o mais importante. O mais relevante foi que discutiram todos os pontos do trabalho e finalmente conseguiram chegar a um acordo, o que terá um impacto positivo no ambiente de trabalho a partir de agora.